Pare de sofrer com os devaneios da sua mente e vá para o mundo da ação. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Espero poder contribuir com um vídeo mais rápido, objetivo e direto, com tarefa prática para você que está passando por situações assim. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa o seu gostei para esse vídeo ser recomendado para mais pessoas. Clique em compartilhar, envia aí para os seus amigos, para as pessoas que de repente pode fazer sentido esse vídeo, que muitas pessoas passam por isso. O que eu tenho observado tanto? Independente homem, mulher, aqui é um vídeo bem genérico. As pessoas estão sofrendo mais na imaginação do que na realidade. Tem uma pesquisa científica que aponta que 86% das suas preocupações nunca vão acontecer na realidade. Ou seja, pré-ocupação é ocupar um espaço antes do acontecimento. Então as pessoas elas estão sofrendo muito mais no seu mundo imaginário do que na própria realidade. E aqui, independente da fase que você está passando, se de repente é um problema no trabalho, finanças, relacionamento, independente da área, você parar para observar que muitas pessoas, por não ter sido ensinados, construído desde ali do período escola, porque a escola nunca ensinou o ser humano a pensar, só ensinou a ir na manada, só obedecer um caminho. A maioria não tem gestão emocional, não tem inteligência emocional, não tem controle das suas emoções, não tem virtudes, e hoje na vida adulta muitos estão buscando corrigir essas crenças que foram criadas para que construam uma vida melhor. E como nunca nos ensinaram a pensar da forma correta, o ser humano ele cresceu padronizado a ficar colocando muito foco nas coisas erradas. Foca muito no problema, mas quando olha para a solução, vive procrastinando, se sabotando, sabe o que tem que fazer, mas não faz. É porque racionalmente eu sei o que precisa ser feito, mas o que leva a combustão à ação são questões internas emocionais, são crenças. Então você já percebeu que tem, por exemplo, pessoas que querem parar de fumar. Ela sabe o que tem que fazer, mas continua fumando. Quer parar com o álcool, ela tenta, mas continua bebendo. Racionalmente eu sei o que eu quero, mas por que eu não consigo? Então, tudo isso vem porque não nos ensinaram a pensar com a nossa cabeça. Se você for observar bem, hoje, a maioria dos seus padrões de pensamentos, comportamentos, crenças internas, não foi nem você que construiu. Foram pessoas que construíram em você. E hoje você não pensa com a sua cabeça, você pensa com os estímulos que foi construído na sua vida. E aqui entra um outro conteúdo, uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Mas aonde eu quero chegar? Por você estar sofrendo muito mais na imaginação do que na realidade, entra uma síndrome de paralisia. Você tende a ficar paralisado para ação verdadeira, real e concreta, e os devaneios da sua mente faz com que você busque fugas. Porque é mais fácil eu buscar algo confortável e prazeroso do que eu ir para a ação, viver desconforto, confronto e crescimento. Então, como você busca sempre o conforto e o prazer, o desconforto, que é onde é a fase de crescimento, o confronto, que é onde você vai amadurecer, você olha para aquele caminho e diz: quero ir para o mais fácil. E o mais fácil é o mais paralisante. Por isso que muitos, quando se deparam com problemas e dificuldades, ficam andando em círculo. Porque esse caminho é doloroso, mas esse é mais confortável. Então eu prefiro e decido estar andando em círculos no meu problema do que eu resolver. Teu próprio cérebro te sabota, principalmente se você não tem domínio sobre o que está acontecendo dentro de você. Você não sabe como você funciona, essa é a realidade.
Então, quando você busca entender como que você funciona, tudo muda. Por que eu estou pensando dessa forma? O que me fez agir desse jeito? Nossa, quando foi a última vez que eu me senti dessa forma? Você não para se conhecer. Você simplesmente está vivendo padronizado nos comportamentos que colocaram em você e hoje você vive fugas, porque você não sabe resolver problema. Você tem medo do confronto, você tem medo de se posicionar, você tem medo de falar não. E tudo isso vai gerando cada vez mais problemas. Problemas atraem problemas. E se você não busca construir, primeiro, a autorresponsabilidade, que é a crença de que você é o único responsável pela sua vida e que ninguém vai te salvar, você é adulto. Então, faz um exercício na prática hoje. Para de sofrer na tua cabeça e pense sobre seus medos. Pense sobre as suas inseguranças. Escreve o problema. Olha, é uma tarefa prática para você fazer. Você vai escrever o problema, certo? E depois você vai começar a escrever assim, ó. O que eu penso sobre isso? O que eu comecei a sentir sobre esse problema? Como eu estou agindo nessa situação? Você vai escrevendo, porque a terapia mais profunda e mais barata da vida se chama escrita. Você vai escrever e aí você vai começar a se perguntar: por que eu estou pensando assim? Para resolver esse problema, como que eu tenho que pensar? Quais são os pensamentos que eu preciso ter? Porque aqui, gente, vamos lá. Terapia cognitiva comportamental, trabalhar seus pensamentos. Quais pensamentos eu preciso ter para resolver esse problema? E você começar a escrever uma nova narrativa da pessoa que você precisa se tornar para resolver esse problema. Simples. Você vai fazer essa atividade na prática hoje. Hoje. Depois você vai vir aqui nos comentários me contar como que foi para você escrever o que acontece com você mediante seus problemas. Coloque ação e vá para a ação. Ah, André, mas eu tenho medo de errar. Você já está errando faz tempo. Você já está errando só de não fazer nada. O que de pior pode acontecer se der errado? Você voltar para a estaca zero, onde você já está. Você está entendendo que às vezes seus próprios pensamentos te sabotam porque você não pensa com a tua cabeça, você pensa com a cabeça que colocaram em você. Vá para a ação, sofra menos na imaginação, reflita, escreva o que está acontecendo na tua cabeça, coloque no papel, materialize em uma ação, um dia, horário, o que você vai fazer e age. A única coisa que é capaz de romper padrões, transformar resultados, não é você pensar, não é você sentir. É a combinação, mas porém com uma ação. O pensamento e sentimento é como se fosse combustíveis. A ação é o carro. Se você quer sair do lugar que você tem que ir, fez sentido para você? Então, ó, se inscreve no canal, envie esse vídeo para mais pessoas que podem estar sofrendo, passando por um problema, dificuldade. Comenta aqui como que foi para você fazer na prática esse exercício para você parar de devaneios da sua mente e para a ação. Não se esquece de se inscrever no canal também, tá bom? Até o próximo vídeo, que toda segunda e quinta-feira estamos aqui.